Fernando, tudo bem? Tudo Olá, tá todo ótimo. mundo. Pessoal, essa é uma entrevista. Eu vou começar apresentando a mim e ao Fernando. Eu sou a Caroline Santiago, eu sou assistente de coordenação da, da coordenação dos cursos de tradução e línguas da Faculdade Forte e também sou a nova coordenadora adjunta do posto aplicador do CELPE-BRAS, que é a Faculdade Forte. Nós somos o novo posto aplicador de São Paulo. E estou aqui com o professor Fernando Pedretti, que é também professor dos nossos cursos de pós-graduação. Ele é um especialista em CELPE-BRAS e nós gostaríamos de explicar um pouco mais sobre o CELPE-BRAS, sobre o nosso novo posto aplicador e contar para todo mundo essas novidades que estão chegando por aqui. Vou começar com uma pergunta básica. Fernando, quem é você? O que você faz? Conta pra gente um pouco da sua trajetória no CELPE-BRAS, nesse mundo novo que estamos conhecendo. Carol, obrigado, né, por esse convite. Tô me sentindo aqui, né, honrado, né? Olha, sendo entrevistado aqui, né? Mas respondendo a sua pergunta, eu sempre, quando preciso me apresentar, eu sempre falo que o português, como essa língua internacional, ele vem na minha vida desde pequeno, porque eu fui aí uma criança que não nasceu no Brasil, que não teve essa experiência do português da escola, mas com uma mãe brasileira que sempre manteve aí o português, né, comigo, e é onde a gente fala essa área do português como língua de herança. E daí depois migrei para o Brasil, vim, validei meu diploma nessa área de português para estrangeiros. Então eu sempre trabalhei toda a minha vida, todos esses meus anos de trabalho são como português, né, como língua estrangeira. E é isso que eu sempre digo, né? As pessoas perguntam assim, mas o que que você faz? Você dá aula? Eu digo, sim, de línguas. Do quê? De português. Português para estrangeiros. Ué, mas por que um português quer aprender, um estrangeiro quer aprender português, né? Por que que não fala com ele inglês? E é isso, a gente tá aqui pra gente fomentar aí a nossa língua portuguesa aí, né? Como essa língua internacional. E eu consigo lembrar lá, acho que isso foi praticamente um ano atrás, nas nossas primeiras reuniões, quando eu dizia, por que que nós aqui da Forte não nos credenciamos como posto aplicador? E daí, vendo todo esse caminho aí, né? Eu vejo que agora nós, credenciados como um posto aplicador aqui em São Paulo, começaremos uma nova trajetória. Então, eu costumo dizer assim, ó, o que que eu vim fazer aqui? Olha, eu acho que na Forte, uma das coisas que eu vim é trazer o Celpibras aqui para Forte, né? E com maestria, graças a Deus, conseguimos com Bom, sucesso. né? Estamos conseguindo, cara, que são muitas etapas. Começamos com o Vamos. CELP, temos muitos planos, mas Sim. vamos um de cada vez. E você podia explicar para o pessoal que não conhece o que é o CELPE-BRAS? A gente tem muito essa dúvida, né? Mas o que que é o CELPE-BRAS? Uhum, né? Então, a própria sigla diz, esse CE significa um certificado, o LP significa língua portuguesa e o E final estrangeiros. O BRAS vem de Brasil, Certificado de Língua Portuguesa para Estrangeiros do Brasil. A gente sempre ouve falar dessas chamadas provas de proficiência, especialmente as provas do inglês, como TOEFL, IELTS, né? E a gente tem sim uma prova de português, né? Brasileira, do Brás aí, né? Que tem toda a nossa pegada aí, para que estrangeiros possam sim comprovar o seu nível de proficiência. Ela é uma prova organizada pelo governo federal, ou seja, ela é a única prova que a gente pode dizer que ela é oficial. Oficialmente, o governo brasileiro está dizendo para você: você fala português. E daí cai nas nossas mãos o que eu sempre digo, essa super responsabilidade da gente estar ali fazendo essa avaliação. Então, o CELPE-BRAS é essa prova que vai dizer oficialmente qual é o seu nível de português.
E só pode fazer esta prova se você for um estrangeiro. Você pode até ser brasileiro, desde que você não tenha a língua portuguesa como uma língua que veio desde criança, como uma língua materna. E existem alguns casos de algumas pessoas que nascem no Brasil, mas foram para outros países e podem fazer, mas ela é uma prova destinada para estrangeiros, que ocorre desde 1998. Uau. Nossa, Uhum. já há bastante tempo já. É Ah, a uma gente tá prova muito quase. consolidada. O Selfie está quase virando um trintão aí, né? Calma que ele chega lá, falta Calma, pouco. ele chega aí, né? E deixa eu te perguntar, quando acontece essa prova e Uhum. aonde acontece essa prova? Essa prova, ela ocorre normalmente, né? A gente teve ali nas questões ali da pandemia, que teve um número reduzido, mas tradicionalmente ela ocorre 2 vezes por ano. Sempre uma prova no primeiro semestre, que pode ser ali pelo mês de abril, às vezes início do mês de maio. E uma segunda prova no segundo semestre, que pode ser outubro, muitas vezes, até início de novembro. Então, ela ocorre sempre 2 vezes ao ano. E essa prova, ela pode ser feita tanto no Brasil, e existe uma rede que a gente chama esses lugares onde você faz o exame, a gente brinca, dicionário de Celpibras aqui, né? É o que a gente chama de posto aplicador. O posto aplicador nada mais é o local aonde o participante ele vai fazer o exame. Ele é um exame presencial, então você precisa se deslocar até o local, né? E daí existem mais de, por exemplo, 50 postos aplicadores somente no Brasil, né? Que cobre praticamente todos os estados brasileiros. Aí, né? Existe pelo menos um posto aplicador, né? Do CELPE-BRAS. Normalmente em universidades, faculdades, mas também fora do Brasil existem, especialmente América Latina, América do Norte, postos aplicadores na Europa, Ásia, continente africano. São mais de 100 postos aplicadores aí que os estrangeiros podem fazer esse exame. E a gente ficou muito feliz, né? Que a gente está fazendo quase um mês de aniversário aí, pelo credenciamento, né, da Forte, aqui como um posto aplicador, a gente participou aí, né, no mês de abril desse processo de credenciamento junto ao INEP. E é aquilo que eu sempre dizia, né? São Paulo, como a maior cidade do Brasil, ela precisa, né, de não só um posto aplicador, né, mas mais de um posto aplicador. E a gente tá aqui, né, para embarcar nesse mundo aqui do Celpibras, né? Exatamente, é mesmo. Nossa, faz um mês já, né, que a gente estava lá na Uhum. Forte. Foi Uhum. muito legal, foi muito Sim. gostoso. E é muito gratificante, né? A gente vê que aquele trabalho deu um fruto e que realmente agora somos um posto, aplicador, vamos poder aplicar a prova, a prova vem de lá de Brasília, né? Então ela Uhum. sai de lá, vem para São Paulo, tem que ser tudo muito bem organizado, muito direitinho. Então Existe estamos um, muito existe um felizes. processo, né, Carol, que os participantes eles chegam lá no dia, né, e, enfim, fazem a prova. Mas esse processo, ele começa muito antes, vamos dizer assim. Começa lá quando nós que fizemos aí essa semana, né, a nossa adesão, ou seja, a gente diz assim, nós vamos participar da próxima aplicação, nós vamos oferecer tantas vagas, né? Então já foi aí o nosso pontapé inicial. E daí agora são muitas etapas, treinamentos, recebimento de malote, organização, processo de inscrição, contato com os participantes, pagamento, e depois tem o durante, tem o pós também. Ou seja, a gente vai aí. Eu costumo dizer que a gente só descansa quando os resultados saem aí do exame, né? Exatamente. E deixa eu te perguntar, na semana que vem, a partir da semana que vem, do dia
13, 14 de julho, nós Uhum. vamos começar uma série de lives no YouTube da Faculdade Forte. Uhum. E eu queria saber o que nós podemos esperar dessas lives, o que você pretende, que temas você pretende abordar nessas lives. Olha, eu confesso que eu estou muito feliz em ter sido convidada, em estar encabeçando esse projeto, porque eu acho que também é uma forma da gente dizer, da Forte também, dizer assim, ó, nós somos um posto aplicador e a gente está aqui também porque a gente quer promover, né, o português como língua estrangeira. Nós já temos a nossa pós-graduação aí, né, na área de PLE. Eu sou o professor da disciplina de CELP Brás, então acho que fui convidado, né, para isso. E essas lives, né, elas são abertas, o que eu digo, tanto para futuros participantes, mas eu também digo que a live ela funciona para pessoas que já fizeram o CELP Brás e não tiveram aí, por exemplo, o resultado que elas esperavam obter e precisam muitas vezes repetir ou querem repetir, mas também serve para os professores, serve para os nossos alunos, serve para os nossos professores e serve muitas vezes para plantar aquela sementinha em alguém, né? Que tá ali, tipo, nossa, ainda tá refletindo o que que eu quero ver. Tipo, olha que interessante, uma prova de proficiência. Então, nessas lives, a gente vai ter uma série de lives, aí dois encontros, né, que serão aí durante a semana, em que a gente vai dividir em, no primeiro momento, as nossas lives de terça-feira. A gente vai falar sobre a parte escrita do exame, né? Então, o exame ele se divide em duas partes, e as nossas lives de quinta vão falar sobre a parte oral do exame, né? Em que a gente, o que que a gente pode esperar aí? A gente vai fazer uma grande análise do primeiro CELP-Brás desse ano, do CELP-Brás que foi aplicado, né, no início aí desse ano, em que a gente vai fazer uma análise de quatro do que a gente chama de tarefas da parte escrita. Então a gente vai mais ou menos como dissecar. Então a gente vai ler, a gente vai assistir e ler os insumos, a gente vai fazer toda uma análise, a gente vai desenvolver, né, possíveis respostas, a gente vai dizer o que que pode ser apropriado, o que que não pode ser apropriado, o que se espera de um participante, mas a gente também vai falar o que que se espera nos diferentes níveis. Porque é muito interessante a gente analisar que o CELP-Brás ele faz a mesma prova para todo mundo. Uhum, Porém, os níveis que são corrigidos são níveis diferentes. Então, não existe uma prova. Ah, essa prova é uma prova de nível intermediário. Não. Todo mundo faz a prova e nós colocamos o nível. Então, o que que se espera de um participante de um nível intermediário? O que que se espera de um participante de nível avançado? Isso vai acontecer tanto na parte escrita quanto na parte oral. Então, o foco vai ser no fazer uma grande análise do último exame aí, olha, gostei. Vou assistir né? todas elas. Estarei presente lá nos bastidores, lá por atrás da telinha dessa vez. Já começa, né? Já começa lá, a gente sempre diz, né? Segue o canal oficial, se inscreve no canal oficial, compartilha, divide. A gente sempre sabe que tem um colega, alguém aí pra gente compartilhar esse conteúdo, né? Exatamente. E nas lives que começam na semana que vem, além de você explicar tudo isso, você vai dar alguma dica sobre essa É. prova, alguma coisa assim mais. Hoje eu não vou dar dicas, né? Hoje ainda não, é claro, mas assim, para as lives, sim. Eu sempre digo, né, para os meus alunos, né, essa questão prática. Muitas vezes, e isso já aconteceu comigo com inúmeros participantes, de muitas vezes a gente perceber que aquela pessoa tem um ótimo nível de português.
fala muito bem, escreve muito bem. A gente muitas vezes percebe o português desse participante pelo contato que a gente tem antes, por e-mail, nas trocas de mensagens. Mas a gente também sempre tem que pensar que estamos falando de uma prova de proficiência. Estamos passando por um processo de avaliação. Ou seja, avaliações merecem aí o quê? Estratégias, né? Então, a gente vai conversar sobre boas estratégias para você fazer a tarefa número um do CELP-Brás. Boas estratégias para você desenvolver na parte oral. Então, a gente vai fazer alguns comentários. A gente vai dizer assim: olha, se você se mantém neste nível de português, você vai ficar com um nível intermediário, provavelmente. O que que eu posso fazer para sair desse nível intermediário? Mas não é exatamente uma dica, mas uma informação que eu trago, que muitos acabam não sabendo, é que o CELP-Brás, ele não avalia o seu português de nível básico. Ele começa a partir de um nível intermediário. Então, ele é um português que ele tá, vamos dizer, num nível um pouco mais acima aí, né? Então, nessas lives, as nossas dicas vão ser boas estratégias aí para o exame, mas é claro que essas estratégias elas podem depois perdurar para o resto da sua vida, no português, porque a ideia do exame é de simular, vamos dizer, atividades que um estrangeiro teria no seu dia a dia aqui no Brasil. Olha que legal. Eu acho que estratégias são a melhor dica que a gente pode compartilhar, né? Porque na hora do nervosismo ali, pelo menos eu vou fazer uma prova, é lógico, bate aquele nervosismo. Mas aí quando a gente pensa, não, eu me preparei para isso, eu tenho as estratégias e as ferramentas, eu acho que isso já dá uma baixada ali no Sim, coração e a gente sim. consegue respirar e focar e realmente desempenhar uma coisa da qual a gente fica orgulhoso, né? Ah, eu sempre, tipo, às vezes eu recebo feedbacks de alunos meus que falam, tava muito nervoso, mas eu respirei fundo, me lembrei das aulas, me mandei da preparação, fui fazendo passo a passo, e quando eu vi, eu tava ali com o meu texto pronto, eu tava ali com o que eu tinha que falar. E eu digo, normalmente, não existe assim um grande segredo. Eu diria que o segredo é se preparar para o exame. Realmente, a preparação, ela faz toda a diferença. E essas lives, elas estão aqui para dar um pontapé, para ajudar vocês. Poxa, então é isso que eu preciso focar aqui no exame. Que legal, eu acho que vão ser lives muito proveitosas, vão ser momentos muito bons de muito aprendizado. Sim. Querido, eu acho que é isso que a gente tinha para falar. Gostaria de convidar todo o público que se inscrevesse nas lives, né? A gente vai ter um link para vocês clicarem, para vocês poderem se inscrever nas lives. E é isso, seremos um novo posto aplicador do segundo semestre em São Paulo. Uhum. Estamos em São Paulo, aqui na região central, é um lugar de fácil acesso, tem metrô pertinho, tem restaurantes perto para o pessoal se alimentar, tá todo mundo, né, bem, bem preparado para o dia da prova. E acho que teremos muito sucesso. Além de termos uma equipe ansiosa por essa primeira aplicação aí. É, eu costumo dizer que não é a minha aplicação, já faço a aplicação há alguns anos, mas essa será a minha primeira aplicação aqui na Forte. Então sempre dá aquele nervosismo, aquele coração batendo um pouquinho mais numa casa nova. E eu tô me sentindo como se fosse aquele atleta que mudou de clube, assim, sabe? Daí eu tô na casa nova, aí, né? Mas a gente tá aqui, né? Então, lembrando que já existem datas para o próximo exame, né? Eu diria para vocês acompanharem, né, as redes sociais aqui da Forte. Além das lives, a gente também vai estar compartilhando as datas de inscrição, como se inscrever no exame, né? Enfim, estamos aqui, eu,
Carol também. A gente também tem Giselda, que é a nossa coordenadora também, né? Estamos aqui para tirar todas as dúvidas de vocês e esperá-los aqui na aplicação que ocorrerá no mês de outubro, por aqui. É isso mesmo. A gente se vê em breve, novamente. E qualquer Uhum. dúvida, pessoal, podem mandar DMs, podem mandar e-mails, que estaremos por aqui. Nossos canais de atendimento estão disseminados no nossos sites. A gente se vê e até a próxima. Eu até terça, então, para nossa primeira live, tá? Tchau, tchau, pessoal.